No vídeo anterior, a gente criou a nossa temporária stage. A gente não pode ficar guardando nossos dados só numa temporária. A gente precisa guardar isso dentro de uma tabela física de stage. Então, nesse vídeo, a gente vai criar essa tabela e eu vou explicar algumas coisinhas para vocês, né? Como esse if, as nossas colunas de controle, como que funciona o print. Então, bora lá. Como a gente identificou no nosso CSV, que é a base que a gente vai importar para cá, a gente tem 12 colunas, tá? Assim como a gente fez lá na stage, na temporária da stage, e criou as colunas com o varchar max, a gente vai fazer da mesma forma aqui para a nossa tabela física, tá? Por quê? Porque ela é uma stage, ela é uma tabela onde os dados vão ficar temporariamente nessa tabela. Então, a maior parte do tempo ela vai ficar em branco, mas eu quero receber o dado bruto para não perder nenhum tipo de informação. A primeira coisa que eu faço aqui nesse script é usar essa função aqui, use. O que isso aqui faz? Ele determina qual é o banco de dados que eu estou utilizando. Então, a gente já criou o banco de dados, e aqui eu só estou falando que eu quero usar ele para a criação da minha tabela. Aqui eu também estou usando o go. Ele não é um comando de SQL, tá? Ele é só um separador de lote para o SSMS. Então, é meio que assim, ele fala, ó, executa aqui, então executa o que está antes e depois continua. Essa parte aqui da linha 4 e 5, né, que é esse if, essa parte aqui é bem legal. Esse Object ID, ele é uma função do SQL Server que vê se o objeto existe ou não, tá? Então, quando eu coloco aqui Object ID e Object ID e coloco aqui esse nome, ele tá fazendo o quê? Ele tá procurando para ver se esse esquema e essa tabela, eles existem. E aí ele vai me retornar isso daqui como nulo ou não. E aí eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês, ó. E só vou fazer isso aqui, só vou executar esse select. Tá vendo? Ele me trouxe aqui um número, por quê? Porque essa tabela existe. Mas se eu dropar ela e executar isso aqui de novo, tá vendo que ele me trouxe nulo? Porque já não existe mais. Quando a gente dropa algo, ele para de existir. E aí aqui, o que eu tô fazendo nesse if é justamente isso. Eu tô vendo se o objeto existe e se ele existir, né? Então, is not null quer dizer não é nulo, então quer dizer que ele existe. Eu tô dropando ele. Por quê? Porque é só uma tabela stage. Então, eu realmente quero excluir, né, essa tabela e recriar ela de novo, tá? E aí, eu volto colocando aqui, né, o go, para continuar o meu script. E aqui é bem parecido com o que a gente fez no vídeo anterior, né, da temporária simples, né? Eu coloco um create table, só que o hashtag aqui na frente. Dessa vez eu não preciso fazer isso, colocar esse hashtag, porque eu quero que a tabela ela seja física. Eu mantenho aqui o nome das colunas e mantenho aqui os tipos dela. A única coisa que eu adicionei diferente foi essas colunas de controle, tá? Porque eu quero saber qual foi a data que eu inseri os dados na minha stage. Então, inserta de date control. Por quê? Control porque é uma coluna de controle, inserta de porque é o inserir, e o date porque é uma data, né? Então, por isso do nome. O inicial e o final date control, ele vai ser o quê? Ele vai ser a data inicial e final do meu processo. Se eu rodar isso aqui diariamente, então o meu inicial date control vai ser tipo ontem e o final hoje. Se eu rodar isso de uma hora, por exemplo, o inicial vai ser meio-dia e o final seria 1 hora. É o intervalo ali, sabe? A data do processamento em si. E esse process key aqui, né? Eu quero dizer o que com ele, né? Ele é o meu ID do processo, vamos dizer. Todos os processos que eu for rodar, por exemplo, vou criar um processo lá dentro do gerenciador de tarefas para poder rodar a minha procedure para então alimentar ali a minha stage, certo? E aí eu vou criar um processo lá dentro. Para esse processo que eu vou criar, eu vou dar um número de ID para ele. E é por isso que eu crio essa coluna para poder ter registrado, né, qual foi o processo que rodou essa procedure, porque aí eu consigo buscar, né, apenas pelo dado da tabela, olhar ali o número do processo e saber qual foi o processo que rodou, vai ajudar na identificação. E aí o script de criação de tabela é bem simples, né? Então é create table, stage, abre parênteses, nome das colunas. Eu adicionei aqui a mais o nome, essas colunas de controle. Fechei o parênteses com ponto e vírgula e dei um go aqui só para finalizar. Coloquei aqui um go para finalizar, mas nem precisa, tá? Eu poderia apagar isso daqui. E aqui só tem um print mesmo, só para falando, né, que a tabela foi criada. Então eu vou executar isso aqui de uma vez para vocês, tá?
ela rodou aqui sem problemas nenhum. E a minha tabela, ela existe, tá? Se eu atualizar aqui o meu banco, eu vou atualizar aqui para vocês, eu vir aqui em tabela, diferente da outra, né, que ela não existe caso a gente troque de aba, por exemplo, essa daqui ela vai passar a existir. Então, se eu der um select aqui, vocês vão ver que vai abrir uma nova aba e ela vai existir aqui. Ela só tá vazia porque a gente ainda não criou um processo para alimentar ela, mas a gente vai fazer isso. Eu espero que você tenha entendido e te vejo no próximo vídeo.